chegou na cadeira de roda e grávida, né? Eu achei maravilhoso, afinal de contas, a minha amiga ia ser mãe. Mas quando nós estávamos ali, de repente chegou uma senhora, né, bem intencionada. Ela não fez aquilo por maldade, eu tenho certeza, mas quando ela se deparou com o Vera na cadeira de rodas, ela se descontrolou. E aí gritou, né, de forma bem eloquente: meu Deus, quem foi o monstro que fez uma miséria dessa com esta pobre criatura? E a Vera tranquilamente lhe respondeu: não, não houve nenhum monstro. Eu e o meu namorado, nós tivemos relações, e dessa relação gerou um filho. E eu vou ser mãe. A minha deficiência não exclui o meu direito de mulher, de ser mãe. Então, percebeu-se naquele momento que a senhora ficou, né, sem chão. E por que ela fez aquele escândalo? Justamente porque ela está acostumada com uma cultura de que a pessoa com deficiência, se a pessoa namora uma pessoa com deficiência, é porque é um monstro, né? Como se essa pessoa não tivesse o direito de namorar, de casar, de construir família. Então, é também uma barreira que precisa ser derrubada. A sociedade precisa entender e encarar com naturalidade, né, o direito do cidadão com deficiência em todos os setores, né? Seja no trabalho, na educação, na família, o direito de construir uma família. E aí eu entendo que a partir de momentos como este, né, a quem eu agradeço a oportunidade de participar, a gente possa contribuir de forma decisiva para uma nova consciência, para que a sociedade acorde para a grande realidade de que a pessoa com deficiência existe e que os seus direitos também existem e que precisam ser respeitados e preservados. Muito obrigado, Chico. Para quem chegou agora, damos as boas-vindas. Estamos discutindo a mesa ao NEB, a acessibilidade atitudinal, uma mesa composta pela professora Cláudia Vaz, professora do nosso departamento, e por Francisco Pereira de Santos, que é vice-presidente estadual da APAI e presidente da APAI de Governador Mangabeira, além de contarmos com a intérprete de Libras, Verusca Lima, egressa do nosso curso. Eu gostaria de pedir que as pessoas que não estão fazendo parte da mesa, por favor, fechem os seus vídeos, porque isso contribui para melhorar a qualidade da chamada. E como nós estamos com intérprete de Libras, não é bom que a imagem fique congelando para facilitar para as pessoas que precisam das Libras, ok? Então, vou pedir que só as pessoas que estejam falando permaneçam com a sua câmera funcionando, ok? Os demais eu vou pedir que desliguem e só acompanhem, por favor. Agora eu vou passar a palavra, muito obrigado, gente. Eu vou passar a palavra à professora Cláudia Vaz. Cláudia, por favor. Bom dia. Quero agradecer o convite para participar dessa mesa. Agradeço ao professor João, diretor do Campus 5, cumprimento os colegas, o professor Francisco, a intérprete de Libras, Verusca. Não tinha como discutirmos esse tema sem termos, nesse momento, a possibilidade da acessibilidade, de tornar acessível a todos as nossas falas, as discussões que serão tratadas aqui, né, os temas que serão tratados aqui. Então, muito obrigado, parabéns à direção, parabéns ao Campus 5, por esse colóquio, por esse momento de encontro e de partilha, né. Então, esse tema, para mim, é de extrema importância, discutir sobre acessibilidade,
porque eu gosto das discussões sobre inclusão, eu sou apaixonada por esse tema, e pensar em inclusão, a gente não pode pensar sobre isso sem acessibilidade, né? E principalmente a acessibilidade atitudinal, que é uma atitude pessoal de cada um, é um compromisso, né, que assumimos com o outro. Um compromisso à medida que compreendemos a necessidade da construção de um modelo de sociedade mais acessível. Que pensamos a construção de uma sociedade que enfrente a segregação, o preconceito, a discriminação, a exclusão, né? E nós encontramos isso no Campus 5. O Campus 5 tem se tornado acessível pela atitude de quem trabalha, de quem está no dia a dia na universidade. Então, são os estudantes, são os professores, são os funcionários e a direção, que imbuída nesse compromisso com o outro, tem buscado construir a acessibilidade no Campus 5. Né? E quando a gente fala de acessibilidade atitudinal, como eu disse há pouco, é uma atitude pessoal. Né? Ela envolve o quê? Ela envolve acolhimento, ela envolve escuta, ela envolve que a pessoa se disponibilize para o contato, como disse o professor Francisco, que pare para ouvir o outro, aquela pessoa que tem uma deficiência e que naquele momento ela pode dar os caminhos, ela pode nos indicar por onde poderemos seguir para contribuir com a sua permanência na universidade, né? A atitude de cada um, e atitude é um conceito importante na psicologia, é uma categoria de análise da psicologia social, e que trata muito esse conceito como uma predisposição para a ação. Ou seja, não adianta eu dizer para alguém, olha, acolha aquela pessoa que apresenta uma deficiência. É preciso que essa pessoa, né, se predisponha a tal. Então, muitas vezes a gente entende a atitude dentro da psicologia e dentro da psicologia social como um afeto dirigido ao outro, né? Um afeto pró ou contra um objeto psicológico. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar sobre o que é acessibilidade atitudinal. Por que algumas pessoas apresentam esse acolhimento, essa escuta diferenciada, estão disponíveis sempre, enquanto outras não? E como eu disse a vocês, eu trabalho no Campus 5 desde 2012, né? 2011 ainda como trabalhando em projetos, e 2012 já como efetiva, e a gente tem percebido toda uma construção de um ambiente acessível. E a gente precisa entender que inclusão e acessibilidade, ela não se constrói apenas com a lei. Ela envolve uma série de atitudes, uma série de comportamentos, uma série de afetos, né? Que se inicia pelo reconhecimento das barreiras. Esses são os desafios, né? Primeiros, que o próprio Campus 5 vem se dando conta, né? Já desde 2012, quando começaram a chegar, talvez antes, mas pelo menos eu conto a partir da minha chegada, pessoas com deficiência, né? Que são desafios os quais, com muita determinação, tem sido possível enfrentar. A inclusão, nós sabemos que ela é um direito, né? Inclusive, quando a gente fala em acessibilidade, o professor Francisco falou também sobre isso, nós temos leis de acessibilidade. Nós temos a lei que trata, uma lei de 2000, né, que é a 10.098, temos o decreto 5296 de 2004, que traz os padrões de acessibilidade de acordo com as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e mais recentemente, em 2015, nós temos a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que vem nos explicar para que serve a
a acessibilidade, né? Primeiro, antes de pensar num ambiente acessível, a gente tem que se tornar acessível ao outro. Essa construção que envolve afetos, que envolve predisposição, que envolve acolhimento, que envolve escuta, eu percebo que no Campus 5, uma série de pessoas têm buscado nas suas ações, né? Quando a gente fala também de acessibilidade, a gente não está se referindo apenas a essa acessibilidade atitudinal, que eu estou falando aqui, ou acessibilidade arquitetônica. Nós temos acessibilidade pedagógica, que envolve uma adaptação de todos os materiais, que envolve estratégias também do ponto de vista da metodologia, a acessibilidade comunicacional, todas elas têm esse propósito de assegurar a autonomia. Mas, como eu disse, são processos em construção. Se a gente for observar, nós não temos um ambiente extremamente acessível, um ambiente inclusivo, em todos os espaços de ensino-aprendizagem que a gente conhece. Não estou me referindo apenas ao Campus 5. Porque, na verdade, nós estamos ainda construindo esse ambiente inclusivo. E, principalmente, desconstruindo os preconceitos que existem dentro de nós. Esses são os mais difíceis para algumas pessoas. Outras não. Apresentam essa predisposição e esse interesse para acolher o outro e buscar caminhos para construir a inclusão. Mas algumas pessoas ainda não conseguiram. E, por isso, esse trabalho precisa ser coletivo também, à medida que a gente tenta dialogar e discutir sobre esses pontos. Por isso, essa mesa é importante nesse momento do colóquio, para que a gente possa se aproximar dessa discussão, né? Possa se aproximar da importância disso, né? Quando a gente fala também das condições de acessibilidade no ensino superior, a gente tem que pensar na gestão, né? A gente tem que pensar no plano de desenvolvimento da própria instituição, no planejamento, na composição dos quadros, do quadro de profissionais, nos projetos pedagógicos, além, claro, das condições de infraestrutura, né? Arquitetônica, o serviço de atendimento ao público, o acervo pedagógico e cultural, e a disponibilização e adaptação de materiais. E isso é um desafio, né? Ou seja, são uma série de coisas que precisamos fazer para atender as pessoas que têm deficiência. E aquilo que fazemos para uma pessoa que tem deficiência visual não é o mesmo que poderemos fazer para uma pessoa que apresenta deficiência auditiva, que apresenta uma deficiência intelectual, que apresenta uma deficiência física, motora, né? Então, é uma série de questões que estão atreladas a cada uma dessas pessoas e que a gente precisa se aproximar das pessoas para entender de que forma a gente pode construir esse ambiente acessível, né? Lembrando que o Brasil tem em torno, isso no censo de 2010, em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência. Ou seja, se em 2010 nós tínhamos 45 milhões, quanto temos hoje, né? 50 milhões de pessoas com deficiência. E isso é um tema importante que a gente ainda precisa se aproximar e ainda precisa pensar que a gente precisa acolher o outro. Muitas vezes, quando a gente fala sobre esse ponto, embora a gente tenha um referencial normativo imenso, né, que fala sobre a inclusão como um direito, a própria Constituição, a Lei das Diretrizes e Bases, vários decretos e a própria lei que reconhece a língua brasileira de sinais, a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente sabe que nem sempre o que é concebido é praticado, né? Não é porque existe a lei que a gente vai, de alguma forma, mudar as nossas ações. Esse é um processo, e um processo que envolve uma predisposição de cada um para se aproximar desse tema e para poder acolher o outro, né? Quando a gente fala em acessibilidade atitudinal também, o professor falou há pouco sobre as barreiras atitudinais, né? Que envolve o quê? Envolve situações que impedem que a pessoa, de alguma forma, possa conviver e compartilhar de tudo que está presente naquele ambiente. São barreiras atitudinais, principalmente dos preconceitos e a discriminação ao outro, né? Além das barreiras outras que existem, né? As barreiras arquitetônicas, as barreiras nos transportes, as barreiras nas comunicações da informação, as barreiras tecnológicas, são outras barreiras que acontecem.
Mas as atitudes discriminatórias, elas interferem imensamente no processo de inclusão. A própria negação é uma barreira. O fato de você não querer discutir sobre o assunto, ou você negar que existam pessoas com deficiência no campus e que precisam do seu acolhimento e que precisam que você se debruce sobre isso para pensar de que forma você vai assegurar os processos de ensino-aprendizagem no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua sala de aula, tudo isso já se constitui uma barreira, né? Além dos estereótipos que ainda existem, né? Muitos estereótipos relacionados principalmente a pessoa surda, né, que é um tema que eu tenho pesquisado mais, mas a gente percebe quantos estereótipos existem em relação ao surdo. A ideia de que o surdo não pode aprender, a ideia de que o surdo tem inúmeras dificuldades de aprendizagem, ou seja, são coisas que a própria pessoa que trabalha, que está lá no dia a dia, precisa, de alguma forma, desconstruir isso, né? Além do abuso, o abuso, né, dos direitos, os preconceitos no ambiente de trabalho, os preconceitos que estão presentes aí no cotidiano, e são coisas que a gente precisa desconstruir. Dentro do Campus 5, como eu falei para vocês, eu tenho a sorte de trabalhar e perceber que a gestão, ela, desde o período que era a gestora professora Isabel, tem buscado construir esse ambiente acessível dentro do campus. E com o professor João, a gente percebe quantos passos foram dados. Ainda é um ambiente que precisa melhorar do ponto de vista da inclusão? Sim, precisa, né? A universidade como um todo ainda precisa melhorar. Mas nós também, como profissionais, como professores que trabalhamos com pessoas com deficiência, né, que estão na nossa sala de aula, nós não precisamos esperar que um preparo venha de fora para dentro, para que daí eu diga, eu posso, então, trabalhar na sala de aula com um aluno cego, um aluno surdo. Este preparo se faz no nosso dia a dia. Ou seja, é no dia a dia que você vai conversando com aquela pessoa e encontrando caminhos para construir esse ambiente acessível, né? Então, é essa minha fala. Muito obrigado mais uma vez, parabenizo o professor João, todo o Campus 5, pelo trabalho que tem sido desenvolvido. E parabenizo vocês todos que estão presentes e agradeço muito a professora Verusca por estar aqui tornando acessível as nossas falas. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia, pela sua fala. Eu gostaria de falar também, dar, na verdade, um testemunho, né? Enquanto gestor do Campus 5, há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e logo após ter assumido a gestão, eu fui procurado por Claudileuza. Eu vou tentar colocar o fone. Vocês me ouvem? Sim, né? É porque estão estacionando os caminhões aqui do lado agora, eu acho que vai ficar melhor eu falar com o fone de ouvido, para tentar diminuir o ruído. Fui procurado por Claudileuza, que é nossa aluna do curso de Geografia, recém-formada, e que creio que todos, a maioria conhece, né? Cega, e me procurou para a gente falar sobre acessibilidade no campus e a ideia que ela tinha de a gente desenvolver alguns seminários, alguns eventos para discutir, para popularizar a discussão, né, para tornar a discussão algo patente no departamento mesmo, através de eventos, para que todos pudessem participar. E eu fui bastante sincero quando disse a ela que eu não entendia de deficiência, né? Eu estou dentro daqueles que se intitulariam normais, e é muito comum a gente que é normal, entre aspas, né, não olhar, não estar atento, pelo menos, a tais situações, né? Então, eu disse a ela que eu não sabia como lidar com essas questões, mas que eu gostaria muito de aprender. E incrível como nós temos esse percentual tão grande
de pessoas com deficiência, que Cláudia citou, mas como a universidade, na universidade, na UNEB ou em outra, esse percentual não está representado. Nós temos pouquíssimas pessoas com deficiência estudando ainda, menos pessoas ainda trabalhando nas universidades, né? E precisamos rever esta situação, né? Não é favor, né? Não é esmola, é direito, né? Se eu tenho o direito de estudar e de trabalhar, esse direito precisa ser de todos. Esse é um princípio democrático da isonomia, né? Assim como o Chico falou, há uma série de barreiras que nós precisamos vencer, né? A primeira é a barreira do preconceito, né? A segunda barreira é a barreira da invisibilidade, né? As pessoas com deficiência, com muitas deficiências, né? Há uma série delas, elas existem, elas estão vivas e elas precisam ter o seu espaço garantido, seja no âmbito educacional, seja no âmbito profissional. O Campus 5, há alguns anos, vem observando isso, né? Nós temos feito, enquanto Campus 5, piso tátil, né? Nós já terminamos de fazer isso nos nossos 3 pavilhões. A preocupação com a instalação dos elevadores é também, e muito especificamente, para as pessoas que têm problema de mobilidade física, então seria dificultoso subir escadas. Os elevadores, falo elevadores porque falo do prédio 2, mas também falo do prédio dos mestrados, que nós temos um elevador funcionando. Essas adequações, né, nos banheiros, enfim, para atender esse público. Mas acho que o primeiro passo, o mais importante, não é a adequação física, é a nossa adequação, a nossa enquanto pessoas. Porque se nós pensarmos e abrirmos a oportunidade para essas pessoas entrarem no nosso convívio, a adequação física vem como consequência, né? Inclusive porque nós fazemos adequação física a partir, muitas vezes, do nosso ponto de vista, de pessoas que não precisariam usar. O ideal seria algo que nós fizemos no ano passado. Nós convidamos um grupo de pessoas com deficiência para transitar pelo campus e elas nos dizerem quais são as dificuldades que o campus ainda oferece, né? Nós levamos algumas pessoas com deficiência visual, algumas pessoas cegas, para transitar pelos nossos pavilhões e depois eles nos deram feedback, né, daquilo que nós tínhamos, que estava funcionando enquanto acessibilidade e de coisas que nós precisamos ainda adequar, ainda melhorar. Não só o campus, né, a Universidade do Estado da Bahia tem ampliado, inclusive, a inserção para os grupos marginalizados, né, os grupos que nós chamamos de minorias, né? Mas eu também queria dizer que, assim, nós aprovamos essas resoluções dentro da UNEB, mas ficamos sujeitos às leis e normas do governo do Estado. E quem trabalha com poder público sabe como a burocracia atrapalha nesse momento, né? Dificulta que aquilo que nós aprovamos seja colocado em prática. E, por exemplo, nós aprovamos, inclusive é lei, né, que nós tenhamos ledores para as pessoas com deficiência visual, né? Mas nós tivemos dificuldade para conseguir contratar ledor para Leo, por exemplo, enquanto ela foi nossa aluna. Porque para eu fazer esse contrato, eu preciso seguir uma norma estadual para elaborar contratos e eu preciso ter 3 pessoas com capacitação comprovada para fazer uma seleção entre as 3 para conseguir contratar uma pessoa para ser ledor. O mesmo ocorre se eu precisar de intérprete de línguas.
Então, imagina, eu preciso, não basta a pessoa ter a fluência em Libras, por exemplo. Ela precisa comprovar que ela tem curso, o curso tem que ter uma quantidade de horas, né? Ela tem que me entregar essa comprovação com todos os documentos dela para participar desse processo, né? E de escolha de ledor ou de intérprete. Então, isso tudo termina atrasando o processo, porque o estudante precisa do ledor com urgência, né? E se eu não conseguir as 3 comprovações, eu não posso fazer a seleção. Então, a gente precisa, inclusive, pressionar o próprio governo nesse sentido, porque esse tipo de processo, num caso como esse que eu estou falando, dificulta e atrapalha a permanência do estudante na universidade, né? Porque a gente fala muito na entrada do estudante, mas a gente precisa garantir a permanência dele e que ele termine o curso tendo feito as disciplinas com o máximo de qualidade, né? Com o máximo de aproveitamento. Então, essa é uma batalha que nós ainda estamos travando, vamos travar, creio, ainda que por algum tempo, mas a gente também não pode desistir, né? A gente precisa continuar defendendo esse direito da isonomia, e a gente precisa abrir os portões da universidade cada vez mais para as pessoas com deficiência, assim como nós também, ditos normais, conseguimos chegar aqui, ok? Tem algumas... Muito obrigado. Eu queria fazer algumas perguntas, tem algumas questões aqui no chat, algumas pessoas parabenizando a mesa, parabenizando Francisco e Cláudia pela fala. Joás Silva pergunta: há alguma movimentação ou projeto para o NEB ou Bahia ter intérprete de Libras na sala de aula? Sabemos que é a segunda língua oficial no Brasil, mas não há essa disciplina na maioria das escolas públicas, o que envolve evasão muitas vezes. Não sei se Cláudia ou Chico gostariam de responder. A gente sabe que a lei diz que é preciso ter, né, o intérprete. As universidades já têm a disciplina de Libras, mas nós também sabemos que é uma disciplina panorâmica, é uma disciplina pequena, né? Essa disciplina não torna o estudante de licenciatura fluente em Libras, é uma disciplina inicial, né? O ideal é que nós tenhamos um curso específico mesmo de Libras para formar profissionais fluentes, né, na área, que é a segunda língua do Brasil, mas sabemos que isso ainda não chegou à educação básica. João, eu posso acrescentar. Por favor. Sobre essa consideração de Joás a respeito da disciplina na graduação. Sim, a Libras é uma disciplina obrigatória, né, nas licenciaturas, como também já foi na área de saúde, para psicologia, para medicina, fonoaudiologia, permanece obrigatória, né, para fonoaudiologia e hoje para medicina, mas é uma disciplina que é oferecida um semestre apenas. Então, são 4 meses de aula, uma aula por semana. Nós sabemos que o aprendizado de uma língua é um aprendizado muito mais longo. A gente não aprende uma língua em 4 meses, em 6 meses, tendo uma aula por semana. Nós precisamos de muito mais tempo para aprender uma língua. E Libras, a língua de sinais, ela é uma língua. Então, a gente precisa ter mais tempo, mais disponibilidade, precisa ter contato com o surdo para poder treinar e aprender. Então, a disciplina que é oferecida na graduação, ela tem por objetivo aproximar os graduandos da discussão sobre a educação dos surdos, para que a gente entenda que é preciso repensar a metodologia
precisa pensar, de alguma forma, sobre esse currículo que é oferecido nas escolas e nas universidades, e que muitas vezes não contempla a especificidade do surdo, a especificidade linguística. Então, nesse sentido, a disciplina ela é oferecida para que os professores da educação básica busquem, de alguma forma, a pensar na pedagogia surda, né, e pensar em construir estratégias metodológicas que incluam o aluno surdo. A aprendizagem dos sinais, ela precisa ter muito mais tempo, né, de treino, né, e principalmente com pessoas surdas. Então, a gente não consegue fazer isso em 4 meses, né, de aula no semestre. João, teu áudio está desativado. Ou eu estou aqui me acabando de falar lindamente e ninguém me ouvindo, né? Mas vamos lá. Eu estava dizendo que ano passado a professora Isabel, que tem um projeto de extensão de estudos librenses, ofertou um curso de extensão com a carga horária grande, significativa. Nós tivemos muitos alunos, inclusive de fora da universidade, então não é um interesse só acadêmico. Todos os professores eram surdos e Verusca foi intérprete. Verusca, me refresca aí a memória, quantas horas o curso? 180 horas. 180. 6 meses de curso. E desses 6 meses eu quero reclamar que eu não tive certificado, só porque eu só fui uma vez, né? Mas eu também queria dizer assim que a minha aprendizagem, eu só consegui uma vez ou duas, mas a aula que eu fui, eu saí aprendendo, eu saí falando muita coisa em Libras, assim, porque eu estava com o melhor professor que eu podia ter, porque era aquele que vive, né, e que fala através de Libras, e me deu, assim, muitas dicas, né, de palavras, aprendi muito, né. O professor Requião pediu para dar um depoimento sobre a experiência dele. Queria dizer que nós convidamos Leo, enquanto o Requião abre o microfone e a câmera, se quiser, nós convidamos Leo, Claudileuza, para participar da mesa, gente. Mas ela me disse que ela mora em um lugar que tem muito barulho, né, muito ruído, que seria difícil, isso iria atrapalhar. Né? Requião? Oi, João. Olá, gente. Bom dia. Rapidinho. Bom dia. A questão, como Cláudia falou, eu me incluí porque a questão da atitude, né? Eu queria reportar sobre isso. E, em uma certa altura, dando uma aula, passando um vídeo na sala sobre um vídeo de Milton Santos. E, do nada, me deu a coisa de interpretar para Claudileuza a imagem que estava passando naquele momento. E, rapaz, ela teve um sobressalto e me olhou daquela forma, me enxergou da forma dela e disse para toda a turma assim, tá vendo? É isso que a gente tem que fazer e tal. Eu interpretei a imagem para ela, mas foi uma atitude natural minha. Então, achei aquilo fantástico. Daí em diante, eu passei a ter essa atitude de, mesmo falando sobre um texto, ir até ela, à frente dela, mais próxima. Ela, inclusive, estava sem ledora, mas tinha uma colega que ficava sempre muito junto com ela. E a nossa relação passou a ser outra a partir desse dia. Eu tinha muito medo, aqui, sendo bem sincero para vocês, eu tinha muito receio de ter uma aluna deficiente visual na minha sala sem ter experiência nenhuma. Nunca tinha tido isso. Eu nunca tinha sido preparado para isso. Foi muito significativo. E dizer também que o professor Djalma, a primeira ideia que eu tive também para chegar até isso foi quando o professor Djalma me falou que ele fez um globo, ele construiu um globo com barbante, ele colou barbante
de alto relevo, para ela ter ideia, dimensão dos planetas, enfim, da coisa toda do globo. Então é isso, foi assim, a gente ainda está tateando muito sobre isso, mas assim, o que Cláudia falou me tocou muito na questão da atitude de cortar o preconceito e chegar até a pessoa realmente. Foi o que aconteceu comigo de forma natural, e ela realmente ficou muito grata, ela falou, aí, olha, isso aqui tem que ser feito, na sala, eu achei aquilo bem interessante. Era isso, obrigado, parabéns. Bombando, Campos que Pulsa, fantástico, estou adorando tudo lindo. Valeu, gente. Hoje, inclusive, assim, muito interessante essa ideia de Djalma, obrigado, Djalma. E hoje nós temos, inclusive, assim, imagine, né? Djalma tem a ideia de fazer um globo tátil improvisado, né? Aí a gente sente a necessidade de ter globo tátil. Hoje nós temos 2, né? Temos um no colegiado de geografia e ano passado recebemos mais um, colocamos na biblioteca para empréstimo, caso os nossos alunos que estejam ministrando aula, fazendo estágio, tenham alunos com deficiência e precisem usar o globo tátil. Também queria dizer que o colegiado de espanhol, ano passado, submeteu um projeto de curso de dupla habilitação, espanhol e Libras, mas infelizmente a lei brasileira não permite associar Libras, a não ser que seja com língua portuguesa, né? E aí nós não conseguimos dar andamento ao projeto para ofertar o curso de Libras, de licenciatura em Libras também aqui no campus, né? Junto com espanhol. Adriana Freitas pediu a fala. Adriana, querida, pode se manifestar, por favor. Adriana? Então, João, ela tá na chamada, mas não tá respondendo. Ela disse que não consegue abrir o áudio. Adriana. Então, se por favor, pode escrever aqui, Adriana, no chat. Patrícia Pires, né, que é professora do colegiado de geografia, nossa coordenadora de geografia, diz: não sei Libras, mas tendo perda auditiva, preciso aprender, até porque a minha leitura labial vai ser prejudicada em função do uso das máscaras, né? Que aí já é uma outra especificidade que a gente não imaginava passar, né? Ou seja, as pessoas que têm perda auditiva e que leem lábios, agora também elas precisarão se adequar, porque assim, como nós usamos máscaras, não há possibilidade de leitura labial, né, nesse sentido, nesse momento. Maria Almeida diz: sou licenciada em Biologia, cursei a disciplina de Libras e percebi o quanto é fundamental, pois durante o meu estágio me deparei com alunos surdos e a base que tive foi significativa para lidar com esse público. Às vezes a gente não dá importância, Maria, assim, a devida importância à disciplina de Libras nos cursos. Mas quantos trabalhos nasceram a partir do contato dos nossos alunos com essa disciplina que é semipresencial, né? Quantas pessoas despertaram e fizeram, inclusive, trabalho de conclusão de curso nessa área? Isso é um grande avanço e isso nasce como uma política mesmo, é obrigatório, né? Mas a gente, mesmo sendo obrigatório, a gente precisa naturalizar esse tipo de coisa. Naturalizar no sentido de tornar comum a discussão, tornar frequente a discussão, e que a gente possa, quem sabe mais à frente, até ampliar talvez a carga horária ou criar uma outra disciplina, né? Que discuta, que continue discutindo não só Libras, né? Eu sei que em letras tem uma disciplina, mas ela é optativa, que trabalha com deficiências, múltiplas deficiências. Mas aí fica sempre dependendo se tem algum professor específico, algum professor especialista para ministrar, né? João, professor Djalma quer falar. Por favor, Djalma. E o professor Smith também. Certo. Enquanto o Djalma abre o microfone,
Adriana Freitas diz: é necessário que continuemos a insistir nessas discussões. Só assim podemos possibilitar aos cidadãos competência informacional, já que todos nós para que todos nós possamos, de alguma forma, sempre contribuir na socialização dos deficientes. Falo isso por experiência própria, porque tenho uma irmã deficiente. A Adriana não consegue ainda abrir o microfone? Eu estou aqui agora. Posso falar, João? Sim, já consegui, professor. Hoje a Adriana tinha pedido antes e logo depois você fala. Uhum. Pronto. Então, a partir desse comentário que eu fiz, né? E aí, reiterando a fala do professor Francisco, quando ele diz como é importante o papel da família e os desafios que esses deficientes enfrentam. E aí eu quero pontuar o seguinte, que, na verdade, os desafios, na verdade, começam a ser nosso, né? A partir do momento que a gente recebe um indivíduo assim, nessa condição na nossa família, nós já temos esse desafio de estar buscando inserir essas pessoas, né? E no caso da minha família, eu digo assim, a minha irmã hoje, ela tem 38 anos. Então, quando ela nasceu, nós éramos pequenos irmãos, a gente não tinha entendimento. E os meus pais, por terem pouca informação, minha mãe possibilitou o básico, fazer ela caminhar melhor, fazer ela entender melhor. Então, hoje, ela com 38 anos, agora nós adultos, irmãos, que estamos, de alguma forma, buscando que ela possa ter mais acesso. Mas a gente para e reflete e vê o quanto ela perdeu pela família em si, no caso, não ter informação suficiente, né, não ter tido a educação suficiente, os meus pais. Então, hoje eu vejo que a minha irmã Aline, ela hoje, quando a gente cresceu, tem mais acessibilidade, ela se insere mais, ela socializa mais com os outros. E a partir da fala da professora Cláudia, hoje eu tenho esse papel, eu e o meu irmão tem esse papel, em falar para minha mãe, olha, a lei garante isso, vamos buscar isso para a Aline. Hoje eu moro aqui no interior, meus pais moram em Salvador. Minha mãe, quando vem me visitar com a Aline, eles não pagam transporte. Pode vir uma vez, duas. Por quê? Porque a gente está garantindo a minha mãe que tem essa informação, como a professora falou, muitas leis amparam. Cada um tem a sua deficiência. A Aline não alcançou ir à universidade porque ela tem uma deficiência intelectual. Então, assim, é buscar esse entendimento que a família tem um desafio talvez até muito maior, porque somos nós que vamos ter sempre esse papel de fazer o link, o caminho, a ponte, né, para inserir esse indivíduo. É isso. O microfone está sem som, João. João, está sem som você, viu? Posso falar? Então, gente, parabéns aí, turma, pela mesa, pela discussão, né, sobre essa questão dessa inclusão da galera com deficiência, seja qual for ela, né, de surdez ou de visão. Eu também sempre fico muito movido quando, né, no caso da nossa querida Claudileuza, que ela esteve com o grupo, passou vários anos conosco. É uma coisa importante você perceber quando está trabalhando. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Ok. A gente se envolver com a sala de aula, né? É isso que eu acho mais importante. Se você, como incluir uma pessoa com deficiência, se não incluir a sala, né? Então, às vezes, a gente tem que realmente mudar a nossa metodologia de trabalho, né? Fazendo com que os outros alunos comecem a discutir essa questão dessa deficiência em sala de aula. Por exemplo, se você começa a botar as equipes a trabalhar, no meu caso, que eu ensino a cartografia, né, a trabalhar com o mapa têxtil, né, tátil, desculpa, os mapas táteis, discutir, pesquisar sobre essas questões,
né, que está envolvido. Ao mesmo tempo que você trabalha com a cartografia, você está trabalhando com essas questões também. Você tem uma inclusão mais humanizada também, né? Essa questão que o colega Henriquião falou e João garantiu aí, é a questão do você trabalhar com globos. Realmente não tínhamos globos táteis, né? Então eu tive que construir. Depois realmente foi adquirido, mas inclusive deixei um com a aluna, para que ela se ambientasse também, porque você chega em sala de aula, entrega um globo tátil para uma aluna, né? É difícil ela entender. Então ela tem que passar um tempo em casa, sentir, perceber, certo? Então eu deixei realmente quase um mês com ela, um globo tátil, para ela poder manusear, né? Sentir a diferença, depois em sala de aula a gente está podendo discutir também. Mas a iniciativa aí dessa mesa aí muito boa, viu? Parabéns para todo mundo. E é isso aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Djalma. Quase não lhe reconheci de visual novo. Maria Almeida diz: eu penso que o professor não só deve aprender Libras, como também saber estratégias de ensino para atuar com alunos surdos. Isso, a gente precisa pensar também em metodologias de ensino, né, para as múltiplas deficiências. Smith, por favor, querido. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos, Smith. Alô? Beleza. Em primeiro lugar, parabenizar pela mesa, um assunto extremamente importante. Eu cheguei um pouquinho atrasado, devido a algumas dificuldades, né? Inclusive eu estava ouvindo em trânsito, aí entre uma coisa e outra ouvindo, mas eu peguei algumas coisas. E eu peguei o finalzinho, quando a Pro aí comentou junto com o João alguma coisa sobre Libras, né? Questão da Libras, e eu acho que está mais dentro dessa discussão aí, mais efetivamente. Eu queria dar um brevíssimo depoimento, rapidinho, só dizer o seguinte, falar do quanto é importante, porque eu ministrava aulas numa faculdade particular aqui na Bahia, e lá no curso tinha a disciplina Libras. Realmente a carga horária é muito pouca, mas por acaso era um intervalo entre uma aula que eu dava e essa aula de Libras que os meus alunos tinham, e eu entrava sempre na sala e assistia às aulas de Libras. Pouco contato que eu tive, já aprendi alguns sinais, inclusive, né, que eu achei aquilo fantástico, interessante, muito bom. Depois passou a ser, se não me falha a memória, parece que é lei hoje, tem alguma coisa obrigatória que eu ouvi até vocês falando aí, isso. E que é extremamente importante, porque a gente fala, escreve, gesticula, a gente tem diversas formas de expressar, e essas pessoas deficientes não têm todas as formas de expressar. E a gente, às vezes, eu é que me sinto, digamos assim, muitas vezes, como é que diz, fora do contexto, eu me sinto, me esquece a palavra aqui, como se eu fosse o ignorante, porque eu não sei me comunicar com essas pessoas. Então, a gente sente muita falta, eu acho isso fundamental. Assim como, no meu ponto de vista, acho que a gente deveria voltar a estudar também a nossa língua mãe, né, no Brasil. E assim também como línguas, né, como Libras, né. Então, esse é o meu depoimento, eu achei aquilo fantástico, aprendi algumas coisas, cheguei a me comunicar até com alguns mudos e surdos, pouquíssima coisa que eu aprendi, como, por exemplo, parabéns para você, sei lá como já até esqueci, né? Aí, palmas. Mas interessante, então valeu a pena. Palmas, aqui é palmas, né? Mas é interessante, um assunto muito bom para ser estudado. Eu só queria fechar dando uma sugestão, já fora do que eu estou falando. Que em cada live dessa, apareça sempre o tema, eu não vi aqui o tema, né, do dia,
para a gente ficar mais atualizado dentro da temática, entendeu? Seria bom colocar a temática aqui para a gente dar essa acompanhada. Eu não sei se colocou no início, eu não vi, porque eu não peguei do início. Colocamos no chat no início, mas é porque como a pessoa entra, ela perde o... Mas a ideia pode ser de repetir isso algumas vezes, né, no chat, para ficar claro. Consta o tema. Smith está do Tá celular, bom, um abraço, Smith? viu? Bom dia para todos. Abraço. Bom lembrar, nós estamos contando com pessoas de várias partes do Brasil, do mundo e, quiçá, da Via Láctea, né, no nosso colóquio. Então, professor Requião, que falou anteriormente, é professor do Colegiado de Geografia, professor Djalma, do Colegiado de Geografia, e professor Smith, do Colegiado de Administração, aqui do Campus 5. Jocilene diz, estou passando por uma experiência ímpar, trabalhar com surdo em plena pandemia, e está sendo muito importante a devolutiva em relação às atividades propostas. Aline diz que é importante desenvolver autonomia nos sujeitos com deficiência também. E isso, inclusive, foi o que Chico falou, né, ressaltou muito isso, que a luta, inclusive, dele com as famílias é isso, que muitas vezes, para que as famílias permitam que os seus filhos, filhas, membros, tenham essa autonomia. Às vezes a família fica preocupada, inclusive, com medo, né, às vezes super protegem, mas é preciso garantir a esses sujeitos a essa autonomia, para que eles tomem as suas decisões, façam as suas escolhas. E a Aline ainda diz, não sei se a Aline queria falar, né, porque ela já escreveu aqui várias vezes, mas fique à vontade, viu, Aline? Precisamos propiciar mais percursos formativos nos cursos de formação de professores. Engraçado, eu pensei isso agora, Aline. Nós, agora, diante da pandemia, estamos preocupados em formar professores para as tecnologias, né? Nós também não estudamos para ser professores para usar essas mídias, e aliado a isso, nós também precisamos capacitar os professores, né, os técnicos do departamento, da UNEB, né, da universidade, para trabalhar com deficientes mesmo. A gente precisa estudar e saber como lidar, né? Dan Andrade diz que na igreja que eu congrego há uma pessoa com deficiência auditiva, e meu irmão, que tinha feito um curso de ledor e transcritor, teve a excelente ideia de narrar cada passo de uma peça de teatro feita para a igreja. Como ele estava na peça, ele me pediu para fazer no lugar dele, me explicando tudo, e foi uma experiência maravilhosa. A pessoa ficou muito feliz. A Adriana diz que, pegando a fala da colega, penso que em todos os setores da universidade precisam ser capacitados, inclusive a equipe da biblioteca. A Alessandra acha que a disciplina de Libras deveria ter uma carga maior e já está na grade curricular de todos os cursos no primeiro semestre. A Alessandra é aluna do curso de Letras Espanhol. Lécia, creio, né? Diz, eu sou surda e conheço Libras. Seja bem-vinda, Lécia. Muitas pessoas aqui de outros departamentos da UNEB, de outras cidades, estados, de Lapão, de Senhor do Bonfim. Cida, que chamou uma atenção muito interessante, que é preciso incluir e não integrar, né? Caroline dizendo aqui, é extremamente importante esse tipo de discussão hoje em dia. Orgulho de ser filha de Verusca. Jocilene, da Universidade Estadual de Alagoas. IFBA de Valença, aqui, Márcia. Gente também da Federal de Alagoas, Rita, Irecê, Jacobina, enfim, não sei se Chico gostaria de dar mais alguma palavra. Chico, você tem a oportunidade.
Bom, apenas agradecer mais uma vez, professor, pela oportunidade, né, de estar partilhando desta mesa, e, em tempo, parabenizar a Universidade do Estado da Bahia pelos seus 40 anos, né, de relevantes serviços prestados à nossa sociedade, formando, acima de tudo, cidadãos e cidadãs. E, no mais, é me despedir carinhosamente de cada um dos que participaram dessa mesa e que nos ouviram e nos assistiram durante esse período. Né? Agradeço e, mais uma vez, me coloco à disposição para sempre que for possível e necessário a gente poder dar a nossa humilde parcela de contribuição. Né? É exatamente isso aí. Agora eu vou tentar desligar aqui o áudio, que a outra vez que eu fui desligar, eu acabei saindo da sala. É no microfonezinho que tem embaixo. Cláudia, por favor. Também, João, quero agradecer o convite, parabenizar o Campus 5, parabenizar você pelo colóquio e todos os estudantes, todas as pessoas que estão envolvidas, os colegas presentes aqui nesse momento. O professor Smith falou das leis, e nós temos a Lei 10.436, né, de 2002, que regulamenta que reconhece a língua brasileira de sinais, e o Decreto 5.626 de 2005, que regulamenta a lei. Lembrando ainda que, nesse momento da pandemia, as pessoas com deficiência, elas enfrentam dificuldades, como todos nós estamos enfrentando, né? Dificuldades não somente relacionadas a essa crise sanitária, né? Essas questões todas relacionadas à saúde, mas também as pessoas com deficiência vivenciam maiores problemas pela dificuldade de acesso à informação. Então, a gente precisa pensar nisso, nesse momento, em buscar também construir essa acessibilidade para as pessoas com deficiência que estão no nosso entorno, porque essas estão sofrendo mais. Não necessariamente são pessoas que estão num grupo de risco, mas são pessoas que, por conta da dificuldade de acesso às informações, estão vivenciando dificuldades e medos, né, receios, como todos nós estamos, mas que têm sido mais potencializados por conta dessa dificuldade comunicacional que está presente aí para as pessoas com deficiência. Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço e parabenizo o Campus 5 e os colegiados pelo trabalho que tem sido feito no sentido de construir esse ambiente inclusivo para os estudantes e para todos nós. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a Verusca por ter atuado como intérprete de Libras, mas eu gostaria que nessa hora, se possível, Verusca, você falasse para a gente como é essa experiência de ser intérprete, por que você se tornou intérprete de Libras, né? E eu sei que você é uma pessoa que está em constante estudo, né, para crescer enquanto profissional, né? Isso nos orgulha muito. Verusca? Gente, eu não estou ouvindo Verusca, né? Mas Osmar aqui diz que concorda que com a ampliação da carga horária de Libras nos cursos de formação inicial, mas acredito que não seja algo para primeiro semestre, já que o início é cheio de disciplinas teóricas. Acredito que a disciplina deveria vir associada a outras, também voltadas à inclusão, e ministrada por professores que tenham conhecimento básico sobre a prática, para que não tenhamos uma experiência apenas teórica e engessada. A Aline disse que Verusca tem sido uma profissional muito competente e humana trabalhando com a universidade. Eu acho que ela caiu aqui da sala. Tem gente da Paraíba, né? A professora Gisele, do Colegiado de Geografia, disse que são falas precisas.
desconstruir os preconceitos que persistem em nós é o primeiro desafio. Parabéns a todos. Sim, Cida, a atividade vai disponibilizar certificado. Raquel diz que é estudante de especialização em Libras. Eu não sei se Verusca conseguiu retornar. Conseguiu. Verusca? Caiu, né? Caí. Eu voltei. Eu tinha perguntado, eu não sei se você conseguiu me ouvir, eu tinha pedido para que você falasse um pouco sobre a sua experiência enquanto intérprete, mas eu queria saber por que, como você começou, por que você se tornou intérprete de Libras? E depois falasse um pouquinho dessa sua experiência na área. Então, primeiro eu vou avisar que eu vou falar em português e sinalizar em Libras. Então, eu posso me atrapalhar um pouquinho, já peço desculpas, mas tem surdos, aí então eu preciso fazer as duas modalidades, aí meu cérebro fica um pouco confuso. Mas eu comecei, eu criança, assistindo o programa da Xuxa, e eu queria muito ser Paquita, mas meu cabelo não era amarelo. Então, eu escrevia cartas para ganhar um presente da Xuxa. E quando eu chegava da escola, eu vinha muito rápido para assistir o sorteio. E quando eu ia assistir o sorteio, eu prestava mais atenção numa janelinha que tinha uma intérprete. Eu não olhava para a Xuxa, eu olhava para a intérprete. E o tempo passou, e eu já casada, já estava numa fila, e aí chegou um surdo, me ofereceu um calendário de R$1. E quando eu olhei, aquele calendário tinha o alfabeto, e aí eu me lembrei, e aquilo despertou em mim a vontade de aprender Libras. E aí eu fui a uma igreja batista, fiz um curso básico, e aí segui estudando. Isso já tem mais ou menos 11 anos. E meu sonho era cursar a universidade, e fui fazer letras com espanhol. E no curso, a professora Silvia, me falou: por que o seu TCC não pode ser de Libras? Pode sim, pesquisa, procura aí que você vai conseguir. E aí eu juntei, né, o estudo do espanhol com a língua de sinais. Encontrei também a professora Maria Isabel, um curso de Libras, e eu conhecia ela antes, e quando a gente se encontrou na universidade, ela me convidou para apoiar o curso de Libras. Foi o que eu fiz, e aí, no IFBA, teve o curso de tradutor-intérprete, 1 ano, e eu frequentei, me formei como intérprete. Paralelo a isso, sempre, né, no curso de Libras, na UNEB, foi muito importante para mim. Tive contato com a comunidade surda também. Eu frequentei a ASDEV, que é a Associação de Cegos aqui de Santo Antônio. Então, lá eu pude dar esse apoio para algumas famílias de surdos que não sabem língua de sinais. E foi muito importante a fala sobre a família apoiar, porque a pessoa com deficiência, ela precisa de autonomia, precisa desse apoio. E o primeiro apoio, com certeza, é a família. E aí, agora eu estou fazendo letras Libras, né, porque eu amo ensinar a língua de sinais. Também estou ensinando no SENAC, um curso básico,
e seguindo aí, que é o que eu gosto de fazer. Verusca, como foi teu TCC na graduação aqui em espanhol? O tema do meu né, do meu TCC foi a importância da aprendizagem de língua estrangeira para o aluno surdo do Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes. Então, eu fiz essa pesquisa com um grupo de alunos surdos, falando como eles aprendem língua estrangeira, o inglês, por exemplo, que se às vezes o professor de inglês não sabe língua de sinais, como ele ensina a língua estrangeira para o aluno surdo? Ok, muito obrigado, parabéns, né? Repito, é um orgulho para o colegiado de espanhol, para o Campus 5, né? Ter contato com você e para o campus como um todo, porque nós sempre recorremos a Verusca. Eu sei que o trabalho de intérprete que ela fez hoje não deveria fazer sozinha, né? Deveria estar revezando, mas nós não conseguimos outro profissional, e também reconheço a necessidade que nós temos de remunerar o trabalho do intérprete, o trabalho da intérprete de Libras. É uma profissão que, então, precisa ser respeitada como tal. Né? Muito obrigado, Verusca. A Rita de Cássia, eu também quero agradecer as pessoas da UFES que estão aqui conosco, né? Rita de Cássia diz, sou da pasta afro e tenho sentido o quanto se faz necessário incluir nossos estudantes no acesso às condições que, de fato, são direitos garantidos. Gente, a nossa palavra-chave é atitudes. Para as pessoas aí que querem colocar lá no formulário, atitudes. Dan Andrade diz, falando em inclusão de pessoas, em breve a doutora Luciana Mariano, professora da UNEB, né, aqui do Campo 5, vai estar à frente de vários cursos e lives do projeto Caminhos para uma Educação Inclusiva. Em breve haverá divulgação. É um grande projeto que nós temos aqui, de extensão no campus, coordenado pela professora Luciana Mariano, que trabalha sobre inclusão, né? Osmar disse, sempre me emociono ao ouvir Verusca falando sobre o seu amor pelas Libras. Osmar Cunha é aluno do Colegiado de Letras Espanhol Requião. Ele quer saber quem é Osmar. Não é o Osmar de Alagoinhas. Enfim, nós estamos chegando ao final da nossa mesa. Muito obrigado às mais de 100 pessoas que entraram e que participaram conosco, que ouviram, que interagiram aqui no chat. Obrigado. A presença de tantas pessoas é um sinal, né? É um bom sinal, é sinal de que essas discussões, a gente precisa ser multiplicador delas, e não só das discussões, mas das atitudes também, que nós possamos levar isso para as nossas instituições, né, para as nossas casas, e fazê-las mais frequentes, né? Obrigada, Chico. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela persistência. Obrigado, Cláudia. Parabéns também pelo trabalho, parabéns pelas atividades que você desenvolve, né? Obrigado mais uma vez a Verusca, e vamos seguindo no Coloca. Ainda tem muita coisa boa para acontecer. Ontem foi um dia muito bom, foi o início do Coloca, e foi um dia de atividades muito concorridas e também com muita discussão. Hoje já começamos desde as 9 horas com a mesma pegada, só para usar uma linguagem mais jovem, né? Porque tudo aqui é novinho, a linguagem mais jovem, com a mesma pegada, todo mundo com sede de aprender, de socializar, isso é importante, né?
Então, a gente se vê, bom almoço a todos e a todas, a gente se vê mais tarde na atividade do próximo turno. Beijos. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Vai ser amor. Valeu!